Glória a Deus. Boa noite. Graça, vida e paz a todos. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus por esses louvores. Fazia tempo que a gente não cantava, hein? Eu, muito saudades. Tempo. Vocês também, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Graças a Deus. Quero que você abra a palavra do Senhor. Eu hoje pela manhã postei, posto todas as manhãs lá no nosso grupo, né? No grupo da igreja, um capítulo da Bíblia, para que a gente possa completar a leitura bíblica nos próximos tempos, né? É um capítulo por dia, então é bem tranquilo. Vou só colocar uma definição aqui que eu peguei hoje de manhã. Não tinha onde guardar, eu pus no meu celular. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Até coloquei hoje lá o título da mensagem, até para a Ju já colocar, é sobre aquela passagem da mulher Sírio-Fenícia, uma migalha que transforma. Então eu queria que você abrisse a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Durante toda essa semana eu pensei nessa passagem, é uma das passagens que eu mais não que a gente às vezes tem as nossas passagens preferidas, mas não que uma seja melhor que a outra. A Bíblia não é assim, né? A Bíblia ela é por completo, é abençoadora, né? Não há o que não esteja diante do Senhor. Então que o Senhor esteja conosco nesta noite. Que o Espírito do Senhor esteja nos revestindo da sua palavra, né? Nós que viemos a este lugar. Eu postei pela manhã porque durante essa semana tenho me lembrado muito dessa mensagem. Eu já preguei algumas vezes sobre ela durante a minha vida, algumas vezes Deus me levou até ela, mas hoje, quem sabe o enfoque seja um pouco diferente. Ela é relatada duas vezes na Bíblia, uma em Mateus capítulo 15, né? Como falei, versículo 21. Abra aí. Ju vai colocar ali também para nós. E diz assim, ó: E partindo Jesus dali, foi para as partes, ou para as cidades de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, Marcos relata ela como Sírio-Fenícia, ela era cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu nada. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse para ela: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e lhe disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou liberta ou ficou sarada. Amém? É uma mensagem, é uma passagem maravilhosa. E durante a semana eu pensava nisso, mas só hoje de manhã, quando eu acordei um pouco cedo, e fiquei na cama falando com Deus. E Deus falou duas coisas interessantes ao meu coração, né? Não foi em voz audível, mas foi ao meu coração, essa forma com que Deus fala comigo. E eu creio que você tem a forma com que Deus fala com você. Tem pessoas que relatam que ouviram a voz audível. Amém, eu creio nisso, né? Comigo ainda isso não aconteceu, mas Deus fala ao meu coração, à minha alma. E eu, durante toda a semana acordei cedo, bem cedo, e eu estava fazendo café, né? E para quem tem algum animal em casa, assim, cachorrinho, né?
você pode ver que ele vai sempre ali comer as migalhas daquilo que você... né? Mas ele vai ali alegre. Né? E não é nenhum problema comparar isso, porque Jesus comparou isso. Jesus fez exatamente essa comparação com aquela mulher. Né? E a gente vê alguns detalhes interessantes, e eu quero já dizer para você que uma das coisas que Deus falou comigo e que eu perguntei ao Senhor. Primeiro, o texto fala que partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e Sidom. Ou seja, Jesus foi para a terra dos gentios. Aquelas pessoas que estavam em Tiro e Sidom não faziam parte do povo de Israel. Então Jesus adentrou ali naquele lugar. Né? E a primeira pergunta que eu fiz ao Senhor, e depois você vai entender, quem sabe porque Deus pôs no meu coração isso. Perguntei, Senhor, mas o que o Senhor foi fazer lá? Né? Nem era seu lugar. Aí veio bem forte no meu coração assim: eu fui aonde ninguém foi, eu vou aonde ninguém vai, eu faço aquilo que ninguém faz. E aí eu fiquei pensando, talvez se eu fosse um dos discípulos naquele dia, eu ia tentar tirar da cabeça de Jesus e ir para aquele lugar. Porque uma coisa era certa, ali não era só terra. Aqueles que estavam lá não tinham nada a ver com ele teoricamente, ou com a vinda dele. Mas o Senhor é tremendo, porque o que acontece onde Jesus entra, e é interessante também ir acompanhando o texto, porque a gente vai ver a relação daqueles que estavam junto com Jesus, os seus discípulos. O que eles falaram? Quais eram as atitudes dele? Um pouco antes, Mateus capítulo 14, há a primeira multiplicação, que Jesus faz um grande milagre ali. E interessante é que mesmo depois de todo o milagre que Jesus fez naquela multiplicação, os seus discípulos, os homens que andavam com ele no ministério dele, reagiram da mesma forma. Não mudou nada. Eles não entenderam nada. Que é o que eu vou relatar para você. Em Mateus capítulo 14, lá na multiplicação de pães e peixes, no versículo de número 13, 14, 15, ali vai contando a história. Quando a multidão se reúne para ouvir acerca de Jesus e serem curados, libertos, os discípulos falam para ele: Senhor, já está ficando tarde, despede esse povo, deixa eles que vão lá arrumar comida para eles. Foi essa palavra que os seus discípulos falaram para Jesus. Aí Jesus diz assim: não, eu quero alimentá-los, nós vamos alimentá-los, nós vamos fazer isso, né? E interessante que aqui, passando um pouquinho de tempo, Jesus está caminhando aqui, passa por esse lugar da multiplicação, e dali ele está indo para Tiro e Sidom. E aí o que acontece? Quando a mulher ouve falar, e provavelmente a fama de Jesus já tinha se caminhado durante a terra, devido aos milagres que ele já tinha feito, eis que diz a palavra que uma mulher saiu daquelas cercanias, era uma mulher cirofenícia, era uma mulher cananeia, uma mulher ímpia, uma mulher gentia. Ela sai clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus não respondeu nada. E olha o papel dos discípulos daí. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo o quê? Despede essa mulher aí, Senhor. Essa mulher está vindo gritando atrás de nós, está nos incomodando aqui, manda ela para a casa dela.
Como eles já tinham falado lá com o povo da multiplicação. Manda esse povo lá arrumar alimento para eles, Senhor. E a ideia que me veio ao coração é que a gente pode estar andando com Jesus, mas não entender a profundidade que é isso. Não entender o quanto é tremendo alcançar os pensamentos de Cristo, os pensamentos do Espírito Santo, os pensamentos de Deus. E aqui a gente vai ver que, e essa foi a segunda pergunta que eu, falando assim, orando, nada dentro do meu coração, no meu pensamento. Falei, Senhor, mas por que o Senhor já não, de cara, o Senhor já não mandou aquela mulher para a casa dela e dizendo já, olha, vai lá que a tua filha está curada. Eu já sei que você vai falar para mim. Ela vai ser curada, vai lá e já, pronto, e a gente vai continuar o nosso caminho aqui. A minha visão. A minha visão. Talvez muito parecida com a dos discípulos. Senhor, essa mulher está vindo gritando aqui atrás de nós, vem gralhando aqui, gritando essa coisa. Manda ela embora, Senhor. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para isso. E daí veio no meu coração bem forte assim. Essa, Haroldo, a tua visão é muito simplista. E aí eu entendi que é diferente você ser simples e você ser simplista. O que você está me falando, o que veio ao meu coração e que eu traduzo para você, o que você está me falando é muito simplista. Eu tinha muito mais coisa para mostrar. Eu tenho muito mais coisa para mostrar. E às vezes, quando a gente chega diante do Senhor com as nossas petições e com os nossos problemas, porque é invariável que a gente só busque mais quando a gente está em dificuldades, né? E a gente tem que relatar isso. A gente quer que Deus responda da maneira simplista. Senhor, está acontecendo isso comigo. O Senhor podia fazer isso. E aí Deus olha para a gente, como aqui nessa passagem. Não seria muito mais fácil, quem sabe muito mais tranquilo para Jesus e para aqueles que estavam com ele para todo mundo aí? O que você precisa? Que a sua filha seja curada, seja liberta, está aqui. Então, vá lá, ela está curada, ela está liberta. Pronto, vai. Mas Jesus não fez isso. Porque Jesus queria mostrar algo muito maior. Uma profundidade muito maior naquela mensagem existia. Porque na verdade, a libertação da filha daquela mulher não foi o fato principal da conversa entre a mulher e Jesus. Ou entre a mulher, Jesus e os seus discípulos. Não foi. Ela passa desapercebida essa mensagem no finalzinho. Não foi a essência do que Jesus queria realmente. Foi a consequência do que Jesus quis mostrar para aquela mulher, aquilo que Jesus quis ouvir daquela mulher, aquilo que Jesus quis mostrar para aqueles que estavam junto com ele, dizendo, ei, como é que vocês estão andando comigo e vocês estão pensando tão simplistas assim? E daí por isso que eu falei para vocês, que eu fui aqui no Google e perguntei o que é uma pessoa simplista. Refere-se a um raciocínio, uma pessoa que reduz excessivamente a complexidade de problemas, ignorando fatores, nuances e detalhes importantes. Então, a gente ser muito simplista, a gente tem que ser simples, mas a gente ser muito simplista diante de Deus, a gente jamais vai alcançar o que Deus quer. A gente jamais vai alcançar o pensamento de Deus. A gente jamais vai alcançar a profundidade do que o Senhor tem para nós. Porque para nós a solução está muito fácil. Para mim a solução está muito fácil. Para os discípulos que andavam com Jesus ali, a solução estava muito simples. Era simplesmente despedir aquela mulher. Mas Jesus queria mostrar para aqueles homens, que muito mais coisa havia.
E então Jesus, na primeira passagem, quando ela clama e grita por ele, ele não responde nada. E ele continua andando. Ele continua andando. Aí a pergunta é, o que eu e você faríamos nisso? Quantas vezes a gente está clamando e pedindo, mas parece que Deus continua andando e não para nos responder. Parece que Jesus age dessa forma com que agiu com a mulher samaritana. Ele continua o seu caminho. Não fala nada, não responde nada, não tem resposta de Deus, não acontece nada. E muitos de nós, muitas vezes, e a mulher tinha essa opção. Bom, a minha parte eu fiz. A gente sempre fala isso, minha parte eu fiz, agora é com Deus. Como a gente gosta de provocar essas situações para tentar fazer com que Deus se molde a nós. Mas Jesus olha para aquela mulher, não responde palavra alguma, e os seus discípulos chegam ao pé dele e começam a rogar, manda ela embora. E ele respondendo, aí ele para e vira para ela e fala assim, olha, quero dizer só uma coisa para você, mulher. Eu fui enviado para a casa de Israel. E essa palavra e essa frase é motivo de debates em teólogos. Debates complicadíssimos. E a gente tem que saber que quando a gente está falando, a gente está falando para um variado tipo de pessoas. Uns que conhecem, outros que não conhecem. Quem sabe você nunca ouviu falar nessa mulher? Nunca se lembra, você não sabe que essa mulher existia na Bíblia. Talvez tenham pessoas que cheguem aqui que não sabem. Então Jesus diz para ela, eu quero te dizer uma coisa, tem um pequeno problema para você. Eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Está falando aqui. Então, ela tinha uma segunda chance de ir embora. Lembre-se, muitas vezes a gente tem a primeira chance de voltar atrás. Quando parece que Deus não nos responde, quando parece que Deus não fala conosco, quando não se ouve palavra alguma, a gente tem a primeira chance de voltar atrás. E muitas vezes a gente volta, muitas vezes eu já voltei. Muitas vezes eu já voltei. Pensei, Deus não falou nada, então, sabe de uma coisa, a minha parte eu já fiz. Eu já coloquei o problema para ele, agora ele que se vire. Foi o que o texto está vindo. E aí ele, segunda chance, ela continua. Olha, eu não vim para você não, tá? Eu vim para o povo de Israel. E ela não volta atrás, ela continua. Então a Bíblia diz que então ela se achega ao Senhor e o adora. E se entrega diante de Jesus. E adorar naquela época não era chegar, Senhor, como o Senhor é lindo, maravilhoso, bonito. Não, naquela época adorar era se atirar aos pés da pessoa. E ela faz isso. Então ela clama, Senhor, socorre-me, Senhor. Adorando a Deus, adorando a Jesus, se declarando a Ele. E ela fala, eu só tenho o Senhor, socorre-me, Senhor. Então ela recebe uma quarta mensagem, uma quarta oportunidade, uma terceira oportunidade de ir para casa. E ele fala assim, ele, porém, respondendo a ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não é bom fazer isso. E aí eu entendo que os discípulos que estavam em volta dele queriam o pão todo para eles. Os discípulos que estavam em volta queriam o pão todo para eles. Não queriam dividir com ninguém, não queriam repartir com ninguém, não queriam repartir com nada. Então, o que acontece? Ele fala, essa última palavra é a terceira, quarta chance que essa mulher tem de dizer, bom, realmente, para mim não tem mais jeito. Deixa eu voltar para minha casa, eu vim aqui, clamei para ele. Ele não respondeu nada.
Depois eu vim, adorei a ele e pedi que ele me socorresse. Ele me responde que não é bom não é bom entregar o pão da mesa dos senhores e deitá-lo aos cachorrinhos. Então a mulher permanece firme e diz assim: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, para mim, Senhor, eu não preciso do pão todo. Eu não preciso do pão todo, Jesus. Se eu tiver uma migalha, a minha vida vai ser transformada. Lembra quando Jesus disse: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, vocês vão dizer: montanha, vá para lá, para cá. Aquela mulher, aquela migalha, transformou a vida daquela mulher. E muitas vezes, irmãos, a gente quer o pão inteiro. Muitas vezes a gente quer aquilo tudo para a gente. Muitas vezes a gente combate contra Deus. Muitas vezes a gente fala contra Deus e não enxerga que a real essência daquele momento não foi o milagre, mas foi a fé. Porque para os seus, Jesus todas as vezes disse: homens de pequena fé. Todas as vezes. Não existe na Bíblia um momento que Jesus está com os seus discípulos e que ele diz assim: olha, agora gostei. Lembra lá quando, na tempestade, que ele está no barco, está dormindo, os discípulos: ei, acorde, Jesus, olha aí, não te importa que isso aqui aconteça, acalma vento, mar. Escuta, mas vocês nem isso vocês conseguem fazer? Mas para aquela mulher, o que ele fala? Mulher, grande é a tua fé. Então, se grande é a tua fé, que seja feito isso como você está falando. Pode voltar para casa, a tua filha está sarada, a tua filha está liberta, a tua filha está curada. Mas o problema é que a visão de muitos de nós é a mesma visão que eu tenho, que é a mesma visão que Deus falou para mim. Você quer resolver as coisas da forma simplista, não simples, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Esses movimentos aí que estão atrapalhando o Evangelho. O Evangelho é simples, Jesus é simples. Mas a gente é muito simplista. Sabe? A gente é muito simplista com Deus. Quando Deus quer fazer algo grande na nossa vida e quer trabalhar em nós, a gente não aceita. Mas a gente quer que Ele seja como a gente quer. Mas a gente não quer ser como Ele é, ou como Ele quer. E essa mulher aqui dá um exemplo real para nós todos, que dentro das dificuldades, dentro das turbulências da vida, dentro da nossa casa, da nossa família, todos nós temos problemas. Todos nós. Nós somos ávidos por narrar as nossas qualidades, as qualidades da nossa casa, as qualidades da nossa família, as qualidades dos nossos, mas não falamos das nossas dificuldades, não gostamos de falar dos nossos problemas, e todos nós temos problemas, eu afirmo isso sem medo de errar. Primeiro que somos pecadores, porque a Bíblia já diz em Romanos 3:23, todos, não tem ninguém, não tem nenhum que se safou, só Jesus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós só fomos renovados pelas misericórdias do Senhor em Cristo Jesus. Então a gente tem problemas, a gente tem dificuldades, mas quem sabe no primeira barreira, opa, Deus não está me ouvindo. Primeira culpa, Deus não está me ouvindo. E olha que eu estou gritando, hein? E olha que eu estou filho de Davi. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Liberta minha filha. Gritamos aos quatro ventos. Mas Jesus aqui está calado.
Então, então não é por aí então. Então a gente vai adorar Ele. Então a gente vai se prostrar diante dEle, a gente vai clamar a Ele, vai pedir a Ele. Será que a gente está preparado para Jesus dizer para nós o que falou para aquela mulher? Hoje a realidade foi transformada na cruz. Jesus aqui não tinha passado pela cruz ainda. Jesus estava dizendo àqueles, e a Bíblia diz lá em João, Ele veio para os seus não o receberam. Então todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não da vontade do homem, nem da carne, nem do varão, da varoa, mas da vontade de Deus. Mas a gente, quando se depara com essas coisas, a gente pensa, como eu pensei, puxa Jesus, por que o Senhor demorou tanto tempo para o Senhor fazer aquilo que essa mulher queria? E aí a palavra veio para mim, como eu falei para você, você não está atento aos detalhes que fazem parte quando você se aproxima de mim. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus nos mostra detalhes, Deus nos conversa conosco em detalhes. Eu sempre digo, Deus responde respostas. Muitas vezes nós não temos respostas para as perguntas que fazemos para Deus, mas com certeza as nossas respostas são respondidas por Deus. Aquela mulher respondeu para Jesus, Senhor, tudo bem, o Senhor está falando que não faz bem comer do pão, da mesa dos seus donos? Sim, mas também eu posso viver como os cachorrinhos, das migalhas que caem. Para mim a tua migalha está bom. Para mim a tua migalha é a vida eterna. Para mim o que parece ser migalha é tudo. Para aquela mulher, o tudo para ela era ver a sua filha liberta. O tudo para ela era isso. Ela foi ali para buscar isso. Então o que aconteceu? Em cima de uma comparação como essa, a migalha serviu para ela alcançar o coração do Senhor Jesus. E ela foi firme nas suas respostas, ela conseguiu colocar tudo isso diante do Senhor, e o Senhor na frente de todos aqueles que a primeiro tempo queriam despachá-la. Senhor, manda essa mulher embora. Está nos incomodando aqui essa gritaria dela. Poxa, a mesa é nossa. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, a gente vai entender que Jesus entra em lugares dentro de nós, o Espírito Santo entra em lugares dentro de nós, que muitas vezes nós mesmos queremos fechar a todo custo. O Espírito Santo trabalha de uma forma, porque Ele é Deus, e Ele se forma diante da vontade de Deus. Então muitas vezes tem pessoas que desistem, muitas vezes pessoas voltam para suas casas chateadas, desanimadas, infelizes, dentro da igreja, dizendo que o Senhor é o seu Deus, porque muitas vezes não tiveram a resposta que queriam na hora que queriam. Clamaram, oraram, buscaram, jejuaram, mas parece que nada aconteceu. O que eu vou fazer? Beleza, a minha parte eu fiz, o Senhor não quer? Então, o Senhor quer com Ele não quer, então, está tudo bem. Mas quando a gente insiste na nossa fé, porque tudo isso vai produzir fé, que ele cantou aqui hoje. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Crescer para quem? Crescer para mim? Não. Crescer diante do Senhor, crescer na profundidade das Escrituras, da palavra dEle, da presença de Deus. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Aqueles camaradas, discípulos, eles não entendiam quem era Jesus para eles na realidade.
Essa é a realidade. Eles foram entender depois, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Até então, eles eram simplistas que nem eu. Ô Senhor, resolve aqui. Talvez na minha vida de aviador, né, de checklist, tem que responder tudo dentro do checklist. Então, você pergunta, outro responde. Você fala, outro responde. Você fala, outro responde. Quem sabe dentro do meu coração, eu aprendi a ser muito simplista assim, sem querer ver detalhes, resolver tudo na hora. E se não acontece na hora que eu quero, então já não sou mais o mesmo diante do Senhor. Mas essa mulher vem mostrar para nós que tudo que ela passou em poucas, quem sabe esse diálogo, quanto tempo deve ter demorado, a Bíblia não fala, mas não deve ter sido o dia inteiro, essa conversa. A conversa foi rápida. Mas ela compreendeu e mostrou para Jesus: eu compreendo quem o Senhor é. Eu compreendo a profundidade que o Senhor tem, Jesus. E é isso que Ele quer de nós. E é isso que Jesus vive em nós. É por isso que Jesus vive em nós dessa forma. É por isso que Jesus transforma as nossas vidas dessa forma. Às vezes não é pelo pão inteiro. Às vezes não é pela maior fatia de bolo. Às vezes não é pelo maior pedaço. Às vezes é pela migalhinha que cai. E a gente se abraça nele, e ele diz: seja curada a tua filha a partir de agora não tem mais problema algum, a tua vida está transformada. Por isso eu disse esse tema, a migalha que transforma. A vida daquela mulher foi transformada por uma migalha, não foi pelo pão inteiro, não foi pelo pedaço maior, não foi pelo pedaço melhor, não foi pelo pedaço que tem mais recheio, que é o que a gente quer. Mas foi pela fé. Então, em Efésios capítulo 3, depois, se você quiser ler em casa, Marcos 7, 24, também vai narrar a mesma história dessa mulher. Efésios capítulo de número 3. Versículo 14 ao 21 diz, o apóstolo Paulo falando àquele povo da igreja de Éfeso. Por causa disso, Paulo escrevendo, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo fala exatamente o que essa mulher passou, para conhecermos a profundidade grande de Jesus e experimentarmos a plenitude de Deus. Nós precisamos conhecê-lo a fundo. Então, se hoje você pediu, você está pedindo, se você está clamando, se você está orando, se você está fazendo qualquer outra forma, orando, jejuando, o que quer que seja, primeiro,
Mantenha a tua fé verdadeira e genuína em Cristo e diga: Senhor, eu estou aqui, independente da tua resposta, independente do teu silêncio, independente do que o Senhor diga para mim, eu vou estar aqui dizendo para o Senhor: Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, eu quero te conhecer mais, Jesus, eu quero experimentar mais das suas coisas. Eu quero viver com mais detalhes espirituais do que eu vivo hoje. Porque se eu for muito simplista, eu não vou conhecer a plenitude de Deus. Então, quando Deus mostra para nós isso, irmãos, é porque, em primeiro lugar, Ele conhece lá na frente. Segundo lugar, a gente tem que passar por determinadas coisas nesta vida para que a gente conheça verdadeiramente o nosso Deus. Mas a gente precisa. Essa é a nossa vida. Mas não dá para voltar para casa. Não dá para voltar para casa. Não dá para desistir. Não dá para desanimar. Não dá para olhar para Deus e diga: Senhor, o Senhor não gosta de mim, o Senhor não me ama, o Senhor não está fazendo aquilo que eu quero. Estou colocando até em dúvida a tua bondade já, porque eu só sofro. Mas essa mulher perseverou, e então, no meio de toda aqueles discípulos do Senhor, Jesus disse para ela: olha, a tua fé me impactou. Eu falei aqui algumas vezes, só 2 pessoas Jesus falou isso, essa mulher e o centurião. O centurião, ele falou: olha, não vi fé igual a tua aqui em Israel. E para essa mulher ele falou: grande é a tua fé. Então, que a gente possa entender isso e transformar a nossa visão simplista, né? Achar que Deus está sob o nosso comando, porque isso é uma grande inverdade. É o que o inimigo tenta colocar sobre muitos, que a gente tem o comando sobre Deus, porque ele tentou ter e não conseguiu. Então a gente precisa entender, irmãos, que dentro do que nós vivemos, nós precisamos nos manter firmes, porque um dia a palavra do Senhor vai ser, a palavra de Jesus vai ser para nós: vai em paz, a tua fé fez com que acontecesse isso, ou acontecesse aquilo, ou que a tua família fosse curada, ou que o teu irmão fosse curado, tua esposa, teu marido, quem quer que seja, o que acontecer, Deus pode fazer todas as coisas acontecerem. Mas as coisas não são do jeito que a gente quer. A gente já não teria, pela nossa essência pecaminosa, a gente não teria nem condições nem de chegar e pedir, nem que fosse um farelinho. Mas pela bondade e misericórdia do Senhor, e por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, através do Espírito Santo, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus é poderoso. Deus continua fazendo milagres. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Aonde Ele está, há libertação, há cura, há poder. Esse é o homem, é o Senhor Jesus, é Ele, o Filho do homem, é o Filho de Deus, aquele que veio sobre esta terra. Essa precisa ser a nossa direção maior. Nós temos que falar acerca de Jesus Cristo. Nós temos que entender acerca de Jesus Cristo.
Ele é o Senhor. Não há outro. Não há outro. Se nós escorremos a Bíblia toda, não há outro, é Ele, é Jesus, é aos pés dEle que a gente tem que ir, é aos pés dEle que a gente tem que buscar, é na presença dEle que a gente precisa estar, é buscar diante do Senhor, adquirir conhecimento pleno, adentrar a plenitude do Espírito de Deus. E para isso a gente precisa deixar de lado a nossa visão, né, que chamam no jargão popular de cavalo de padeiro, né, que não olha para nada, você só quer aquilo, a visão simplista, que nem Deus falou comigo hoje, você é muito simplista. Leia lá o texto, você vai ver onde que eu cheguei. Então são essas coisas que a gente precisa entender. Isso é possível a todos nós. Essa mulher era uma mulher, veja a condição dessa mulher naqueles dias. Ela era gentia, ela era cananeia, e ela era uma mulher. Hoje as mulheres têm dificuldade em muitos lugares de conquistar o seu espaço. Imagina naquela época. É o mesmo caso da mulher do fluxo de sangue. Ela era impura, imunda. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra coisa que eu escrevi. Um escritor que estudou a essência dos judeus, veja a condição que Jesus adentrou em Tiro e Sidom. Os judeus consideravam, o pensamento judeu com relação aos gentios, a terra pagã era considerada impura. A casa dos pagãos era considerada impura. As refeições pagãs eram consideradas impuras. Os judeus só comiam o que tinham levado das suas terras. A visita de um pagão à sua casa tornava a sua casa impura, pois os pagãos estavam à mesma altura dos adúlteros. Conversar com um pagão era um problema, pois a saliva do pagão poderia atingir o judeu. Aí eu entendi a resposta que Jesus me deu quando eu perguntei: Senhor, o que o Senhor foi fazer lá em Tiro e Sidom? E a resposta que eu já te falei: eu vou aonde ninguém vai. Eu adentro a lugares onde ninguém adentra. Eu faço coisas que ninguém faz. Amém? Se coloque em pé.